Os egípcios antigos, quando analisados à luz da arqueogenética moderna, deixam um quadro bem mais claro e ao mesmo tempo mais complexo do que as simplificações comuns que circulam hoje. Estudos de DNA antigo, especialmente a partir de 2017 e aprofundados nos anos seguintes, mostram que eles eram majoritariamente uma população do Nordeste da África com forte afinidade genética com povos do Oriente Próximo, como os do Levante e da Mesopotâmia. Isso significa que não eram europeus no sentido moderno, nem tampouco subsaarianos no sentido típico das populações ao sul do Saara. Em vez disso, faziam parte de um contínuo afroasiático, com base local norte-africana predominante e contribuições vindas do crescente fértil, algo coerente com a posição geográfica do Egito como ponte entre África e Ásia. Os dados mais sólidos indicam que essa população possuía uma ancestralidade majoritariamente norte-africana, com uma fração relevante relacionada ao Oriente Próximo. Comparações com egípcios modernos revelam, inclusive, que houve aumento posterior de ancestralidade subsaariana ao longo dos séculos, o que reforça que os egípcios antigos eram, em média, menos próximos geneticamente das populações subsaarianas atuais do que os egípcios de hoje. Quando colocados em um eixo comparativo mais amplo, eles se aproximam mais de populações antigas do Levante e do norte da África do que de europeus do norte ou de africanos subsaarianos, ocupando uma posição intermediária bastante definida. No que diz respeito à aparência, embora o DNA antigo ainda não permita reconstruções perfeitamente precisas, é possível inferir tendências gerais. A maior parte dos egípcios antigos provavelmente tinha pele em tons médios a escuros, típicos de populações norte-africanas e mediterrâneas mais escuras, com cabelos escuros e geralmente lisos ou ondulados, além de olhos escuros predominantes. Essa aparência não corresponde às categorias modernas de branco europeu nem de negro subsaariano, o que evidencia o quanto essas classificações atuais são inadequadas quando projetadas sobre populações antigas. As representações artísticas egípcias ajudam a complementar essa compreensão, desde que interpretadas corretamente. A arte egípcia não buscava realismo fotográfico, mas seguia convenções simbólicas bem estabelecidas. Homens egípcios eram frequentemente representados com tons marrom avermelhados, mulheres com tonalidades mais claras, núbios e cuxitas com pele muito escura, asiáticos com cores mais amareladas e líbios com tons mais claros. Esse sistema não era aleatório. Ele combinava simbolismo com observação etnográfica, refletindo tanto identidade quanto diferenciação entre povos. Essa diferenciação é um dos pontos mais claros e consistentes das fontes egípcias. Os próprios egípcios se viam como um grupo distinto, separado de outros povos vizinhos, como os núbios ao sul, os asiáticos a leste e os líbios a oeste. Isso aparece de forma recorrente em pinturas de tumbas, relevos oficiais e textos. Em representações clássicas dos chamados quatro povos do mundo, cada grupo é retratado com características próprias, tanto na cor da pele, quanto em vestimentas e traços culturais. Os núbios, por exemplo, são mostrados com pele significativamente mais escura e características distintas, o que indica que os egípcios não os percebiam como idênticos a si mesmos, apesar da proximidade geográfica. A relação entre egípcios e núbios ou cuxitas reforça ainda mais essa distinção. As populações núbias, localizadas mais ao sul, apresentavam maior componente genético subsaariano, enquanto os egípcios, mais ao norte, refletiam essa mistura afroasiática mais equilibrada. Mesmo em períodos de forte interação ou até de dominação política, como durante a 25ª dinastia Cuxita, essa diferenciação cultural e visual continuou sendo expressa nas representações egípcias, o que demonstra uma consciência clara de identidade própria. Diante disso, tanto a ideia de que os egípcios eram europeus, quanto a de que eram subsaarianos, se mostram insustentáveis à luz das evidências acadêmicas. A hipótese europeia ignora o predomínio da ancestralidade norte-africana e a forte ligação com o Oriente Próximo, além da continuidade cultural própria. Por outro lado, a hipótese subsaariana desconsidera a baixa proporção desse componente genético nos egípcios antigos, bem como as próprias representações egípcias, que distinguem claramente povos ao sul, como diferentes deles. Em ambos os casos, há uma tentativa de encaixar uma população antiga em categorias raciais modernas que simplesmente não se aplicam ao contexto histórico. O ponto mais fundamental, e frequentemente negligenciado, é que as noções modernas de raça, como branco e negro,
não existiam da forma como entendemos hoje no mundo antigo. Os egípcios pensavam em termos de pertencimento cultural, territorial e político, diferenciando povos com base em costumes, origem, aparência, proximidade física, identidade coletiva, e não em classificações raciais rígidas, como as que surgiram muito mais tarde. Quando se abandona essa projeção anacrônica, o quadro que emerge é mais coerente. Os egípcios antigos eram um povo do nordeste da África, profundamente conectado tanto ao continente africano quanto ao mundo do Oriente Próximo, com uma identidade própria bem definida e reconhecida por eles mesmos.